Bem-vindos ao The Network. Em debate neste programa. Angela Merkel, vitoriosa, dirigiu-se para um terceiro mandato como chanceler alemã, mas enfraquecida. Os democratas cristãos de Merkel conseguiram mais de 40% nas eleições federais, mas perderam o parceiro de coligação, os liberais. A opção mais provável é formar uma grande coligação com os social-democratas, como em 2005 e 2009, mas promete ser difícil, já que o SPD tem insistido em abordar o setor dos baixos salários em crescimento. Qual o impacto da União Europeia? E a política dura da Alemanha na ajuda aos membros da zona euro em dificuldades? Em troca de uma reforma difícil da economia, pode ser suavizada ou o eurocético AfD pode causar que Merkel se torne ainda mais difícil? Nesta edição do Network, em Dublin, Lucinda Creighton, vice-presidenta do Partido Popular Europeu e ministra de Estado irlandês para os assuntos europeus. Aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Annie Podimata, vice-presidenta do Parlamento e membro dos Socialistas e Democratas. Também aqui no Parlamento, Graham Watson, presidente do Partido da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa e membro do Parlamento Europeu. Bem-vindos a uma pergunta para todos, começando por Lucinda. O AfD quase conseguiu os 5% necessários para entrar no Parlamento. Com isso, podia afetar as políticas do próximo governo no que toca à Europa? Não muito. Sinto que houve muita especulação que o AfD chegaria ao limite e podia ser dignatário depois das eleições na Alemanha, algo que não se concretizou. Acho que muito mais importante é o mandato extraordinário que Angela Merkel e o CDU-CSU receberam pela terceira vez no poder. Mas, Annie, não acha que este novo governo vai estar atento a estes eurocéticos? Espero que não sejam capazes de influenciar muito a orientação do próximo governo alemão. As partes eurocéticas na Europa têm crescido em influência, porque os governos não têm estado à altura da situação e colocam toda a culpa da crise na Europa. Graham, o FDP é parte do ALDE. Estão de fora. Há também eurocéticos que realmente subiram nesta votação. Não acha que existe lá algum tipo de orientação que Merkel não pode ignorar? Sem dúvida, estamos a assistir em toda a Europa a partidos populistas e extremistas a ganhar apoio. Também vemos liberais a perder. E isso não devia ser uma surpresa. Aconteceu em todas as recessões ao longo da história, porque estamos a defender políticas de mercados abertos. Se defendermos políticas de intercâmbio entre pessoas e a tolerância, passa-se um mau bocado numa recessão, mas acho que Angela Merkel é sábia o suficiente para resistir. Lucinda, acha que uma grande coligação com os social-democratas, que parece ser a possibilidade mais provável para Merkel, pode prevenir uma política mais dura da União Europeia? Pode amenizá-la? Não tenho a certeza. Acho que Angela Merkel tem um enorme apoio na sua abordagem à crise do euro. Até agora. Sei que tem sido alvo de críticas em alguns casos, mas, por outro lado, a sua posição autoconfiante tem um enorme apoio na Alemanha e não vejo uma grande coligação a mudar extremamente esse curso, para ser honesta. Annie, o que acontece com os baixos salários que Merkel está a ser pressionada a resolver pelo SPD? Acha que haverá progressos se houver uma grande coligação? Sim, absolutamente. Acho que se nos movemos em direção a uma ampla coligação, com a participação do SPD, acredito que algumas das principais políticas, incluindo os salários menores, as questões sociais em geral, as abordagens mais equilibradas em relação ao acompanhamento da crise, têm que ser levadas em consideração. Quanto a isso, Graham, em conversas ouço que se o FDP tivesse sido mais flexível no que toca ao salário mínimo e ido em frente com Merkel nessa questão, ainda podiam estar no Parlamento. É fácil dizer que uma coisa ou outra faria a diferença. Talvez. Liberais em alguns países têm apoiado salários mínimos. Liberais na Alemanha, que foram talvez mais influenciados pelas ideias liberais económicas, não apoiam. Mas acho que o FDP precisa pensar muito sobre a sua interpretação do liberalismo e como o apresenta para atrair o eleitorado.
Lucinda, quanto a esta ideia do Plano Marshall que o SPD tem insistido, existe alguma hipótese disso para a Europa? Não acredito. Os chamados países credores disponibilizaram recursos significativos para os países que estão atualmente em programas de resgate, incluindo o meu país. Acho que o reembolso tem de ser sustentável, mas a ideia de pedir mais dinheiro na zona euro para dar dinheiro de graça não é credível. Não creio que vá acontecer. Exatamente, Annie. As pessoas dizem muitas coisas nas campanhas. Acha que se o SPD pode pressionar o novo governo a aceitar um plano Marshall para a Europa, alguém tem esse dinheiro? A questão não é emprestar mais dinheiro à Europa, a questão é investir na Europa. A Europa precisa de investimento, de novos empregos. Na Alemanha precisamos claramente de mais cidadãos orientados para a Europa. O governo deve ter em consideração que a Alemanha é um país muito influente na Europa. Graham, há alguma hipótese de um plano Marshall? De alguma forma, estamos a fazer algumas das coisas que o Plano Marshall fez. Há uma certa quantidade de investimento em curso e, felizmente, porque criámos o euro e o Banco Central Europeu, temos um forte Banco Central com fundos. E, em resultado do euro, não surpreendemos ou perturbámos muito com o colapso do Lehman Brothers em 2008. Lucinda, e o sindicato bancário que parece ter sido posto de lado durante as eleições alemãs? Vamos assistir a uma suavização? A Alemanha pode ser um pouco mais aberta a um sindicato bancário? Trata-se de uma partilha de risco entre membros da União Europeia. Temos visto nos últimos 12 meses que a Alemanha respondeu e Angela Merkel tem respondido à necessidade óbvia e real da União Bancária e vimos o primeiro passo com a criação de um mecanismo único de fiscalização. Espero que agora possamos avançar e garantir que as etapas restantes, os restantes elementos da União Bancária, sejam postos em prática rapidamente. A União Bancária é a mais importante reforma institucional que tem vindo a acontecer desde a criação do euro. É uma política fundamental que deve ser implementada. Graham, e sobre a União Bancária, vamos ter um progresso rápido? Tenho a certeza que vamos ver progressos. O fato de Angela Merkel ter tido tal vitória e sendo provável que seja dominante numa grande coligação, vai ajudar-nos a levar a Europa para a frente. Temos conseguido muito a nível europeu nos últimos 5 anos. Agora temos de ter a certeza que podemos oferecer um futuro brilhante à próxima geração. O que pode isto significar? No que se pode traduzir o resultado da eleição nas eleições europeias do próximo ano? Se o AfD mantivesse a mesma pontuação, teriam ultrapassado os 3% necessários para entrar no Parlamento Europeu, Lucinda? Acho que toda a gente está ciente que nas eleições europeias do próximo ano, elementos mais extremistas na política europeia, tanto da direita como da esquerda, são suscetíveis de ganhar pontos. Considero importante que a abordagem feita por Angela Merkel e a CDU na Alemanha seja seguida por outros Estados-membros. Aqui está muito preocupada e como vai reagir a isso? Precisamos tirar algumas conclusões sobre o porquê desta crescente falta de confiança dos cidadãos europeus face à Europa e às instituições europeias. Esse é o mais importante desafio das eleições europeias de 2014. Acho que devemos mudar um pouco as prioridades e tentar reconquistar a confiança dos cidadãos europeus relativamente à Europa. Graham, tem a última palavra. A minha mensagem para os partidos políticos é a seguinte: não se deixem arrastar para o território dos extremistas. Defendam o que são. Encontrem formas melhores e mais persuasivas de convencer as pessoas do porquê de acreditarem no que acreditam. É tudo, muito obrigado. Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Até à próxima. Obrigado por ter estado no The Network.